Bom, continuando então, agora a gente vai ver algumas características, né? Vamos dar uma olhada nas características das penas restritivas de direito. Características, portanto. Então, olha só. As penas restritivas de direito, elas são caracterizadas por esses dois atributos, né? Primeiro, o atributo ou a característica da autonomia. Né? As penas restritivas de direito, elas não são cumuladas com as penas privativas de liberdade. Pelo menos isso não acontece no Código Penal. Se você abrir o Código Penal a partir da parte especial, você vai ver que acumulam-se, eventualmente, as penas privativas de liberdade com multa, ou multa, né? Ou é cumulativo ou é alternativo. Mas nunca vai ter, no preceito secundário da norma penal incriminadora, né, na pena prevista, as penas restritivas de direito. Isso vai acontecer, eventualmente, em leis especiais, como o Código de Defesa do Consumidor, artigo 78, existem algumas penas restritivas de direito que são impostas cumulativamente, e no Código de Trânsito Brasileiro, em que há, eventualmente, a pena de suspensão do direito de dirigir ou perda do direito de dirigir. Mas no Código Penal, as penas restritivas de direito, elas são caracterizadas pela autonomia, né? Elas não são aplicadas cumulativamente. E outro atributo é o atributo da substitutividade, ou seja, primeiro o juiz fixa a pena privativa de liberdade e depois, nessa mesma sentença em que o juiz fixou a pena privativa de liberdade, ele substituirá a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. Então, dois atributos das penas restritivas de direito: autonomia e substitutividade. Combinado? Muito bem. Vamos dar uma olhadinha agora nos requisitos, tá? Então, nós temos requisitos objetivos e subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. Os requisitos objetivos são pena não superior a 4 anos, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Tomar cuidado, né, como observação, que nos crimes culposos esses requisitos não são exigidos. E depois tem mais umas exceçõezinhas que nós trabalharemos no grupo. E nos requisitos subjetivos, temos não ser o condenado reincidente em crime doloso. Há até uma exceção no parágrafo 3º do artigo 44, que é bom que vocês notem. E a substituição seja indicada e suficiente. O princípio da suficiência, da proporcionalidade, é necessário que o juiz reflita se a substituição seria coerente, seria razoável, seria suficiente para, dentre outros fatores, incutir no condenado que teve o benefício da substituição um juízo de reprovação pela conduta pela qual ele foi condenado. Tudo bem? Então, em relação aos requisitos para a substituição, temos requisitos objetivos e subjetivos. Objetivos: pena não superior a 4 anos, crimes cometidos sem violência ou grave ameaça. Esses requisitos não são exigidos nos crimes culposos. E como requisitos subjetivos, que são aqueles que se relacionam à pessoa do condenado, nós temos que o condenado não pode ser reincidente em crime doloso e que a substituição deve ser indicada e suficiente. Bom, regras. Regras para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. A pena privativa de liberdade, ela tem que ser a pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano, ela será substituída por multa ou uma pena restritiva de direito. Então, se o juiz, ao fixar a pena, ele fixa uma pena privativa de liberdade igual ou inferior a 1 ano, o juiz pode substituir, esse pode você vai ler deve, se estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos. O juiz pode substituir por pena de multa ou uma pena restritiva de direitos. Se a pena privativa de liberdade é superior a 1 ano e menor de 4 anos, obviamente, essa pena será substituída por, letra A, uma pena restritiva de direitos mais multa ou por 2 penas restritivas de direito. Então, esses são os critérios, essas são as regras
para a substituição da pena privativa de liberdade. Se a pena privativa de liberdade imposta foi igual ou inferior a 1 ano, o juiz vai substituir essa pena privativa de liberdade por uma pena de multa ou por uma pena restritiva de direitos, dentre aquelas 5 hipóteses. Se a pena privativa de liberdade imposta na sentença é maior do que 1 ano, aí o juiz vai substituir essa pena privativa de liberdade ou por uma pena restritiva de direitos mais multa, ou por 2 penas restritivas de direito. Tudo bem? Prestação de serviço à comunidade e restrição de final de semana, por exemplo. Muito bem. E a questão da conversão, né? Conversão. Vamos lá. Conversão das penas restritivas de direito. Aqui, no artigo 44, parágrafos 4º e 5º, haverá as regras para que a pena restritiva de direitos ela se converta em privativa de liberdade, né? E daí tem as hipóteses para isso, né? Para que isso ocorra. A gente vai lembrar, a pena restritiva de direito, ela já substituiu a pena privativa de liberdade. Então, ela vai voltar a ser pena privativa de liberdade em algumas hipóteses. Olha o que o parágrafo 4º vai dizer, né? A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la, se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior e a nova pena imposta. É interessante a gente falar um pouquinho da Lei de Execução Penal. O artigo 181, parágrafo 1º da LEP, ele estabelece que a pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado, letra A, não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital, não comparecer injustificadamente à entidade ou programa em que deva prestar serviço, recusar-se injustificadamente a prestar o serviço que lhe foi imposto, praticar falta grave, sofrer condenação por outro crime à pena privativa de liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa. Então, segundo o César Roberto Bittencourt, o propósito da conversão, né, é garantir o êxito das penas substitutivas, dotando-as de coercibilidade. Então, se o condenado teve a pena privativa de liberdade, substitutiva e restritiva de direitos, para ele não pensar que agora está tudo bem, né, que ele está livre de uma possível de um possível aprisionamento, essas penas restritivas de direitos, se elas não forem cumpridas nas hipóteses do 181, parágrafo 1º, elas se convertem novamente em penas privativas de liberdade, porque senão ninguém cumpriria. Tudo bem? Bom, o propósito daquele saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão garante que a pena substitutiva, né, a pena que foi imposta em substituição à pena privativa de liberdade, seja cumprida até o final. Então, por exemplo, faltando 15 dias para terminar de cumprir a pena restritiva de direitos, o indivíduo não aparece mais para prestar os serviços à comunidade. Se essa pena for convertida em privativa de liberdade, ele não vai cumprir só 15 dias que faltavam, ele vai cumprir no mínimo 30 dias de detenção ou de reclusão. Isso também para garantir coercibilidade, né? Coerção a essa substituição, para que essa pena substituta seja cumprida até o seu final. Tudo bem? Então, são várias as regrinhas, o assunto é bastante interessante, uma aplicação bastante intensa também. Eu espero vocês daqui a pouco lá no grupo temático, para que a gente possa dirimir eventuais dúvidas e fomentar mais algum debate, tá bom? Bom, cuidem-se, gente. Se puderem, fiquem em casa, né? Vamos nos prevenir e proteger a nós e aos nossos entes queridos, tá bom? Um abraço, fiquem bem, até daqui a pouco.